Amados irmãos, abramos em Atos, capítulo 24, para darmos prosseguimento à exposição desse livro histórico, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Peço a atenção dos irmãos para a leitura que farei, todo o capítulo, que diz assim, a palavra de Deus. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Líbelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo. Sempre por toda parte isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio, salvo essas palavras que clamei, estando entre eles: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar,
chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Amém. Amados irmãos, nós lemos na leitura do início do culto, em Mateus capítulo 10, vemos Jesus ali encorajando os seus discípulos na missão dada aos crentes, aos discípulos, de que eles deveriam ser testemunhas até os confins da terra. E por amor de Cristo, eles seriam levados diante de reis, diante de príncipes, governadores, e quando isso acontecesse, eles não deveriam se preocupar, porque o Espírito Santo falaria neles. E nós temos visto o apóstolo Paulo cumprindo essa missão, fazendo isso, obedecendo a Cristo, quando ele escapou daquela cilada montada pelos judeus, que fizeram a conspiração para matá-lo, naquele mesmo momento em que ele estava ali sendo encorajado, sendo animado por Cristo, quando Cristo afirmou que da mesma forma que ele foi fiel em Jerusalém, assim também ele deveria fazer na cidade de Roma, na grande capital do Império Romano. E nesse capítulo, irmãos, capítulo 24, nós temos aqui o registro da acusação feita ao apóstolo Paulo diante de Félix em Cesareia, a capital da província da Síria. Se os irmãos observarem dos versículos de 1 a 9, nós vemos a acusação que foi levada a Félix contra o apóstolo Paulo. O comandante notificou aqueles judeus que deveriam se dirigir a Cesareia e foram em comitiva, diz o texto, estava ali o sumo sacerdote, anciãos e um advogado de nome Tértulo, um orador, um eloquente acusador, que era contratado para esses fins. E apresentaram então a acusação contra o apóstolo Paulo. Tértulo, como porta-voz dos judeus, ele começa com algo que era comum nesse tipo de julgamento, que tem como nome capitatio benevolentia, quando o advogado ou acusador, eles se pronunciam com palavra de lisonjeio ao juiz. É como se ele estivesse ali trazendo aquela palavra, chamando a atenção do juiz, lisonjeando ali o juiz, a simpatia do juiz. Mas vejam que Tértulo, ele chega a exagerar aqui, ele chega aqui a bajular o juiz, já que a história mostra que Félix foi um péssimo governador, tinha um péssimo caráter, não fazia obras, não fazia um governo eficiente naquele período. Vejam que Tértulo acusa Paulo de fazer tumultos, confusões, colocando em risco a Pax Romana. E no versículo 5, Lucas resume aqui as acusações. Ele divide aqui em 3 acusações. Paulo é chamado de peste cismática, homem que provocava cisma e confusão. Era como um vírus contagioso, uma peste que causava problemas. E aqui, irmãos, é algo que deve chamar a nossa atenção, porque é muito estranho, irmãos, nós vermos esse homem elogiando a Félix, um homem de péssimo caráter, um péssimo governador. Ele elogia Félix e, por outro lado, ele acusa o apóstolo Paulo, e nós vemos aqui de forma clara uma inversão de valores. Uma inversão de valores é muito clara aqui nesse registro que Lucas faz. A segunda acusação é de Nazareu agitador. Aqui o apóstolo Paulo é chamado do principal agitador
da seita dos nazarenos, que é uma forma depreciativa que é usada aqui, segundo aquela expressão que os irmãos já devem ter ouvido, né, quando é dito, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, é exatamente nesse caminho, dessa forma depreciativa. E a terceira acusação está no versículo 6, tentado profanar o templo de Jerusalém. E no versículo 8 nós vemos o advogado Tértulo confirmar todas as coisas, acusando o apóstolo Paulo de uma peste, um agitador nazareno e um profanador do templo. E no versículo 9, então, vemos os judeus concordando com Tértulo com todas as acusações que foram feitas. Nos versículos 10 a 20, nós vemos a defesa de Paulo diante do governador Félix. Como era comum, Paulo também começa com esse lisonjeio ao juiz, algumas palavras para conseguir a simpatia do juiz, sem bajular, é verdade, nós não vemos Paulo bajulando, mas chamando a atenção do juiz. E Paulo começa então a se defender de cada uma das acusações aqui. Nos versículos 11 a 13 se defende de que ele era uma peste, ele afirma que estava em Jerusalém há muito pouco tempo para ser acusado dessa forma. Somente há 12 dias ele estava em Jerusalém. Ele afirma também que há 12 anos que ele estava ausente de Jerusalém, e é muito pouco tempo para ele fazer tudo o que aqueles homens estavam acusando. No versículo 12, ele afirma que Paulo não estava discutindo, nem tampouco amotinando o povo nas sinagogas ou na cidade, ou seja, Paulo afirma que não havia provas contra ele. Nos versículos 14 a 16, nós vemos Paulo se defendendo da segunda acusação, e aqui Paulo faz uma confissão pública, que é muito importante, irmãos, nesse contexto e em tudo isso que nós estamos considerando. Ele diz aqui uma coisa que ele não negava a ninguém, muito menos ao governador, porque ele sabia que o objetivo dele era chegar diante dos príncipes, dos reis, dos governadores e ser testemunha de Cristo. E ele aqui diz, olha, eu não nego, eu afirmo com toda a convicção, ressaltando isso, que ele era do caminho, né? Veja aí, caminho com o início, letra maiúscula, era um crente em Cristo Jesus. E ele afirma que o caminho não era uma seita, como Tértulo argumentava, e a sua fé e daqueles que serviam a Cristo estava alicerçada tanto na lei como nos profetas. Estava perfeitamente estabelecida naquilo que ensinava Moisés, naquilo que ensinava os profetas, que todas as coisas que havia anunciado com relação ao Messias, né, a promessa do Messias. Vejam que Paulo sempre nas suas pregações, algo que deve ser ressaltado aqui, sempre nas suas pregações, seja nas praças, nas sinagogas, até diante dos príncipes, dos governadores, sempre Paulo chega à ressurreição. Sempre é um ponto que ele destaca nas suas pregações. Ele fazia isso porque ele sabia que a ressurreição era a evidência da eficácia da obra da redenção realizada por Cristo na cruz. E a ressurreição de Cristo Jesus é a garantia, irmãos, de que um dia nós também ressuscitaremos. Jesus, a primícia dos que dormem. E Paulo sempre, irmãos, conduzia seus argumentos para essa verdade. Era a autenticação de que o Pai aceitou a obra de Cristo na cruz, levantando-o dentre os mortos e colocando sobre tudo e sobre todos, dando-lhe autoridade nos céus e na terra. Vejam que nos versículos 17 a 21, Paulo se defende da terceira acusação.
passa a se defender, né? Ele não era profanador do templo. Veja que ele afirma que estava em Jerusalém com 2 propósitos. O primeiro propósito era trazer uma oferta para aquele povo que estava necessitado. Lembrem-se, os irmãos, que Jerusalém estava passando por fome, estava passando por um período difícil. E também era propósito do apóstolo Paulo trazer oferendas para adorar a Deus, cultuá-lo, como ainda fazia a igreja primitiva, indo ao templo, orar, adorar a Deus. Paulo argumenta que estava no templo devidamente purificado, fazendo seus votos, sem tumulto, sem ajuntamento, quando judeus vindo da Ásia fizeram essas afirmações de que ele havia introduzido gentios naquela área que era permitida somente a judeus, e eles estavam fazendo essas afirmações falsas somente porque tinham visto Paulo com gentios em outros lugares. E vejam que interessante nesse julgamento aqui, irmãos, nós percebemos a partir do versículo 19, que Paulo pergunta assim: onde é que estão os acusadores? Ele afirma: onde é que estão aquelas pessoas que estão me acusando? Que uma das coisas mais sérias, irmãos, que a lei romana exigia, era de que aquelas pessoas que fizeram a acusação, aquelas pessoas estivessem dispostas a estarem diante do juiz e afirmarem aquelas acusações. É por isso que Paulo pergunta: por que os judeus não levaram aqueles que estavam acusando, né, que o estavam acusando, aquelas acusações destacadas por Tértulo? E podem ter certeza, irmãos, que isso aqui bastaria, que somente com isso Paulo já poderia ter ganho a causa. Ele já poderia, somente por causa disso, ele poderia ser inocentado naquele momento. Mas vejo que, finalmente, nessa defesa de Paulo, ele argumenta que quando foi levado diante do Sinédrio, não houve nenhuma acusação contra ele. O que Paulo disse no Sinédrio, irmãos, é que ele estava sendo acusado de crer na ressurreição, que era era uma realidade entre os fariseus. Lembrem os irmãos que havia aquelas 2 seitas, saduceus e os fariseus. Os saduceus eram, digamos assim, os liberais da época, não acreditavam na ressurreição, mas Paulo se baseia na crença dos fariseus, que criam piamente na ressurreição. Os irmãos podem encontrar isso no capítulo anterior, capítulo 23, no versículo 9. E ele fala: o Sinédrio não me condenou, não houve nenhuma acusação contra mim no Sinédrio. E assim, então, o apóstolo Paulo, ele conclui a sua defesa. E nós poderíamos aqui, diante dessa defesa do apóstolo Paulo, nós poderíamos aqui esperar que, diante de tudo isso, Félix desse o veredito, como era de costume, assim era o costume daquela época nos julgamentos, mas mesmo Félix, vendo que Cláudio Lísias estava certo, né? O Cláudio Lísias, quando faz a carta encaminhando o apóstolo Paulo para Cesareia, para o governador Félix, Cláudio Lísias ele foi muito enfático, irmãos. Né? Nós encontramos isso no capítulo anterior também. Ele diz assim: eu não encontrei nada que pudesse condená-lo, muito menos matá-lo. Ele afirma que somente isso também era suficiente para inocentar o apóstolo Paulo. Mas o que vemos aqui, irmãos, nos versículos 22 a 27, é que Lucas registra aqui a procrastinação, né, o adiamento na decisão do governador Félix. O governador Félix adia a decisão, adia o veredito, afirmando que desejava ouvir o comandante Cláudio Lísias, aquele que havia encaminhado ele a Cesareia. Ele, na realidade, aqui, irmãos, não precisava ouvir mais ninguém. O testemunho, a afirmação de Cláudio Lísias
estava ali registrado de forma registrada, por escrito. E ele então não precisava ouvir mais ninguém. O que ele estava fazendo ali era procrastinando, adiando a sua decisão. Por quê? Porque, primeiro, ele não queria desagradar os judeus. Era uma decisão política aqui. E, por outro lado, já que Félix sabia que o apóstolo Paulo era um cidadão romano, ele decidiu que Paulo teria aqui um tratamento adequado, estaria ali protegido, preso, mas sendo tratado como deveria, por ser Paulo um cidadão romano. E vejam que o que nós vemos aqui, levando em consideração aquilo que nós cremos, Deus conduzindo todas as coisas, o que nós vemos é o apóstolo Paulo ali, além de ganhar uma viagem grátis para Roma, né, sendo levado de forma segura, ele estava ali ganhando também casa, comida e segurança durante todo esse período em que ele seria testemunha de Cristo, seria testemunha do Evangelho ali na cidade de Cesareia. O apóstolo Paulo, ele foi autorizado a receber visitas, ele podia falar de Cristo a todos os que o visitassem, e nós podemos imaginar aqui Lucas, né, o escritor desse livro, visitando o apóstolo Paulo, ali podendo ouvir do próprio apóstolo Paulo os acontecimentos. Podemos imaginar aqui, irmãos, o evangelista Filipe, né, que passou a morar ali naquela cidade, em Cesareia. Os irmãos podem encontrar esse registro, né? Filipe, que tinha algumas filhas profetisas, né? Encontramos isso em Atos, no capítulo 21, a partir do versículo 8, e vários outros membros ali da igreja, visitando o apóstolo Paulo, aliviando bastante o período quando ele ficou preso, se bem que o objetivo do apóstolo Paulo, ele sabia disso, ele tinha plena convicção de que o objetivo dele era esse, de estar diante dos príncipes, dos governadores, das autoridades, dos guardas, pregando o evangelho, sendo testemunha de Cristo perante aquelas autoridades. Mas é importante destacar que Félix, né, diante de tudo isso que nós vimos aqui, Félix ele ficou bastante curioso com relação às afirmações, o testemunho do apóstolo Paulo. Talvez, irmãos, pela tranquilidade que o apóstolo Paulo demonstrava, pela paz que ele mostrava, pela autoridade com a qual o apóstolo Paulo falou, pelo conteúdo daquilo que Paulo falou e foi sintetizado aqui por Lucas, talvez todas as coisas juntas, né, irmãos? Mas o que nós vemos é que Félix ele ficou bastante curioso para ouvir acerca daqueles que eram do caminho, daqueles que criam em Cristo Jesus, das afirmações do apóstolo Paulo que ele era um discípulo de Cristo Jesus. E nós vemos aqui, irmãos, Félix, juntamente com a sua esposa, Drusila, né, a terceira esposa do governador, eles iam ali ouvir Paulo acerca do caminho, acerca de tudo que Paulo cria, e exatamente aquilo que o apóstolo Paulo queria, né, estar diante do governador para pregar o evangelho, como nós vemos aí no versículo 24. Vejam que certamente o apóstolo Paulo, sabendo do caráter do governador e da própria esposa, vejam que Paulo não somente fala dos assuntos, digamos assim, teológicos, né, da salvação em Cristo Jesus, mas Paulo, ele enfatiza muito aqui a questão da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. Veja aí no versículo 25, passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado. Depois que Félix ouviu aquilo ali, Félix ficou amedrontado
E é muito interessante isso, diante daquele testemunho, daquelas afirmações do Evangelho, o Félix se sente amedrontado. E diz o texto, irmãos, que durante os anos em que Paulo ficou preso ali e que Félix permaneceu como governador, várias vezes, o apóstolo Paulo teve entrevistas com ele e certamente não faltava nas palavras do apóstolo Paulo o nome de Jesus, o nome de Cristo, o Evangelho, Paulo sendo testemunha diante do governador. E foi para isso, irmãos, que ele foi comissionado. Foi para isso que ele foi chamado. Esse era o propósito da vida do apóstolo Paulo, irmãos. É algo que devemos enfatizar. Está muito claro aqui na narrativa de Lucas. Esse era o propósito do apóstolo Paulo, falar de Cristo, ser testemunha do Evangelho. É verdade, irmãos, que Félix ele estava interessado em outra coisa também, está aí no versículo 26, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Félix, ele sabia que Paulo havia trazido dinheiro de ofertas, entregue pelas igrejas prósperas, gentílicas, e não era pouco, irmãos, e ele esperava então que podia tirar uma boa quantia, esse era o caráter de Félix, do governador, receber suborno, para libertar o apóstolo Paulo, como fazem as autoridades corruptas. E o capítulo, então, esse capítulo que nós consideramos, ele se encerra com Félix sendo retirado de sua função de governador romano em Cesareia, província da Síria, vindo um substituto chamado Pórcio Festo, diante de quem também, irmãos, o apóstolo Paulo vai ser testemunha do Evangelho, vai falar de Cristo, e Paulo permanece encarcerado. E diante, como nós sempre fazemos, irmãos, diante dessa narrativa, eu gostaria de trazer algumas lições para nós, hoje, para a nossa vida, e a primeira lição é o que nós devemos ter em mente, irmãos, quando fomos injustamente acusados diante de autoridades ou mesmo diante de homens. Isso aconteceu com Paulo, nós vemos claramente. Isso aconteceu com Jesus. Isso aconteceu com os apóstolos, irmãos, com os profetas. E aprendemos em diversos textos de que por amor a Cristo, nós podemos também ser acusados injustamente, e nós não devemos ficar surpresos com isso, irmãos. Nós não devemos ficar admirados. Sabe por quê, irmãos? Porque nós aprendemos que nós devemos andar nas pisadas de Cristo. E nós não podemos nos admirar, nos surpreender com essas coisas. Podemos ser tratados assim também. E quando isso acontecer, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, afirma que nós devemos oferecer a razão da esperança que existe em nós. É isso que nós devemos fazer, oferecer a razão da esperança que existe em nós. E nós temos a promessa do próprio Jesus, irmãos, que diz: quando vos entregarem para serem julgados na presença de governadores e reis, não vos preocupeis com o que haveis de falar. Nós temos essa promessa, irmãos, de que naquele momento Deus nos dirá o que dizer, o Espírito Santo em nós nos ajudará, nos dirá o que nós devemos falar diante dessas afirmações. Mas, meus irmãos, mais preocupados em nos defender, nós devemos estar preocupados em sermos testemunhas de Cristo. Muito mais do que preocupados em nos defender, irmãos. A nossa preocupação deve ser de cumprir a nossa missão aqui nesse mundo, de sermos testemunhas de Cristo Jesus. Nosso alvo, irmãos, nossa grande preocupação, nosso dever é de conduzir as pessoas a Cristo,
sermos instrumentos de Deus aqui nesse mundo. E nós precisamos responder a essas questões, irmãos. Esse texto de Atos, essa narrativa desse livro histórico, nos leva a questionar como nós estamos cumprindo, irmãos, essa obra que Deus colocou nas nossas mãos. Qual é o seu principal objetivo na sua vida? Qual é o seu principal propósito nessa vida? É sucesso na vida acadêmica? É sucesso na vida financeira ou profissional? Conseguir cada vez mais dinheiro? Ser reconhecido? Desfrutar dos prazeres que esse mundo oferece? Você, pela graça de Deus, ser encontrado como instrumento na promoção do reino de Deus? Responda para você mesmo. E deixe-me ajudá-lo a responder essas perguntas com outras perguntas. Com que frequência você ora pela conversão dos seus amigos, parentes, familiares? Com que frequência você fala de Cristo, da obra de Cristo na cruz, para aquelas pessoas que Deus coloca na sua vida, em várias situações na sua vida? Com que frequência você convida pessoas para ouvir o Evangelho, para serem expostas ao Evangelho? Quais as pessoas você pode apontar e dizer que são frutos do seu trabalho? Para quantas pessoas você testemunhou de Cristo e foram alcançadas pelo Evangelho? Irmãos, como eu disse, essas passagens no livro de Atos são desafiadoras para a nossa vida cristã. Porque, irmãos, não há outro meio. Não há outro meio, é através do anúncio do Evangelho que as pessoas são tocadas pelo Espírito Santo e se convertem a Cristo. É pelo anúncio do Evangelho, irmãos. Mas como as pessoas crerão se não ouvirem o Evangelho? Como ouvirão se não há quem anuncie, se não há quem pregue? Como está escrito, irmãos, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Benditos. Você já pensou nisso? Você é um bendito diante de Deus quando você faz isso. Você é um bendito de Deus quando você anuncia o Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.